Fala família Palmeiras, tudo certo? Rapaziada, fim do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Ceará no último jogo por 3-1 lá em Ceará, né, lá no campo deles, e consequentemente acabou rebaixando o Ceará para a segunda divisão. O Palmeiras jogou com o time praticamente reserva, só tinha o Flávio Lopes de titular e jogou bem. O Abel fez uma análise desse jogo, o Abel também analisou o ano do Palmeiras, fez uma retrospectiva, né? E vamos acompanhar então a entrevista que o Abel deu pós-jogo para mídia esportiva, beleza? Deixa seu like aí para fortalecer esse vídeo, se inscreve para me dar uma força, né? Para me ajudar aí a crescer esse canal e a cada dia trazer mais notícias sobre o Palmeiras aí pra gente, beleza? Valeu família, tamo junto. Abel, boa noite. Ano terminado, agora você vai para as férias, para as merecidas férias, vai descansar um pouco. Você já tem na tua cabeça alguma coisa de planejamento, porque o ano de futebol do ano que vem começa muito antes do que geralmente começava, né? Como é que tá isso para você? Como é que tá esse descanso que você merece e ao mesmo tempo você não vai nem conseguir descansar direito, né? Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante, mas a época de 2025 foi planeada em 2024, não foi planeada agora. E conseguimos bater mais um recorde, 76 pontos, é a segunda melhor classificação, ou nunca ninguém conseguiu ficar em segundo lugar com 76 pontos. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, num ano de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, Brasileirão 76 pontos, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós, conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem, ganhamos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos. E no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024. Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam, porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são assim nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar muito rápido. O Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo completamente abaixo, de bagre. Vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira, e que no espaço de 2, 3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o Lopes, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2, 3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre. Mas nos últimos anos foi isso que eu prometi, e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco, e como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico,
poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias. Boa noite. Olá. Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência. Isso é o que eu tenho feito desde que chegámos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje, isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras, faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu. Não foi nem o Palmeiras, ninguém, foi eu. Isso há as coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo, às vezes os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem à Leila ou ao Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros, e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem, vão aos catrapaços, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo do Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa, não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa, também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros, como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Quero-me coisas sérias, responsáveis e dar o nosso máximo. E se o nosso máximo não der para ganhar, eu vou para casa de consciência tranquila. Se o meu máximo não der para ganhar e eu ficar em segundo, eu beijo a medalha. E quem não pensa assim está tudo certo. Já disse que eu não venho aqui para convencer, não vim para aqui para convencer ninguém. Eu vim para aqui para fazer o melhor que eu sei o que eu posso, com os recursos que eu tenho, para ficar no Palmeiras. E quando o Palmeiras entender prescindir dos meus serviços sou eu vou continuar a ser treinador aqui ou na China. Porque é disto que eu gosto, é disto que eu vivo. E gosto muito, muito de estar aqui por isto mesmo. Porque a valorização daquilo que nós fazemos dentro. Quando se fala em reforços e que o Palmeiras pagou pelos reforços, para terminar eu digo isto, se fosse pelo dinheiro, era impossível o Mirassol chegar à classificação que chegou, porque deve ser a segunda ou a terceira equipa mais barata do campeonato. Porquê é que criam essas narrativas? As pessoas querem saber, mas eu digo-te, as pessoas querem saber como é que funciona a mídia, é muito fácil para quem está a ouvir. 50% de Rio de Janeiro, estou aqui há 5 anos. Está aqui há 5 anos.
Tenho direito de ser brasileiro. Tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro hoje. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro. De votar, de fazer tudo. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tem um brasileiro aqui. Eu esqueci-me o que estava-me a dizer, desculpa. Eu estava a falar da... 50% de Rio de Janeiro, 50% de São Paulo. De São Paulo dividimos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se vocês conseguirem perceber quem são os nossos rivais, conseguem perceber que há aqui 1, 2, 3, 4 contra 1. Passados estes anos todos, eu percebi porque é que muitos palmeirenses, quando chegavam, não conseguiam entender. A imprensa é contra o Palmeiras, a imprensa é contra o Palmeiras. Não, a imprensa não é contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75%, não vale a pena dizer-vos o que é que acontece. Fazem-se narrativas para criar confusão num clube que nunca na sua história, nunca, e outros presidentes os fizeram e estas direções que vieram a seguir as consolidaram. Não foi trabalho meu, foi trabalho feito de alguém, mas nunca na sua história, à data 2, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha. Entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha. Somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui, e no mandato da Leila, ela pediu-me um título por ano. E este ano eu não ganhei nenhum título. E disse-lhe a ela, Leila, não ganhamos nenhum título. Mas vocês ouviram várias vezes o que é que ela disse. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente, ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. E termino a dizer, se fosse questão de investimento, o Mirassol era impossível fazer o que fez. Então não venham falar de investimento. Se for para falar de investimento, eu sei que não és tu, eu estou a falar e tu és inteligente, tu perguntaste-me uma coisa e eu falo aquilo que eu quero. Podes-me perguntar qual é o teu nome, eu posso dizer que sou casado e tenho 3 filhas, eu faço aquilo que eu quero. Portanto, eu respeito a tua pergunta, mas o que eu fiz aqui, já fiz noutros jogos, apostar na base, já fiz várias vezes, não é novo, e hoje viemos aqui fazer um jogo sério, competente, honesto. Sim, se me perguntas, fiquei muito contente com o Larsson, a exibição do Larsson, muito, mas foi algo que ele nos mostrou. Portanto, isto faz parte daquilo que é o nosso trabalho, dos Larssons, dos Estevãos, dos Alans, dos Hendricks, do zagueiro que foi vendido ao City, como é que ele se chama? Do Vítor Reis, e estou-me a esquecer aqui de outros, porque isto é um trabalho que é feito na base, mas quem tem que pôr a cabeça a prémio por eles quando não jogam e ganhamos e perdemos, sou eu. Sou eu que ponho a minha cabeça a prémio. E este clube consegue fazer um bocadinho de tudo. Vocês bastam ver os nossos adversários, os rivais diretos, o que ficou em primeiro, segundo e terceiro, quanto é que apostam na base? Quanto é que apostam na base? E nós conseguimos fazer aqui com a organização um bocadinho de tudo. Estamos na base, valorizamos o nosso elenco, rejuvenescemos o nosso elenco e mesmo assim disputamos títulos até o fim. Perdemos porque houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. Uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. E mesmo no campeonato não houve nenhum classificado na história do Brasileirão que tivesse feito 76 pontos. Está bem? Aqui, mas Abel, já não é preciso fazer mais Abel, perguntas, aqui, já falei Abel, tudo. Rapidinho. Abel, André Carvalho, FM Conexão 70, certo? Eu queria falar para você, dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, apenas 7 têm saldo positivo. E o Palmeiras é o segundo melhor saldo. Eu queria que você me falasse dessa performance entre defesa e ataque do Palmeiras. E espero vê-la aqui novamente em 2026. Não, 2027, não é? Sabem, vocês que estão aqui, vocês jornalistas de trabalho, jornalistas que têm que estar à chuva, ao sol, que são vocês, e às vezes eu, quando falo nos jornalistas,
Eu sei muito bem para onde é que eu estou a falar, mas às vezes vocês, quando eu falo nos jornalistas, todos dizem ele está a falar de todos. Não. Eu sei muito bem do que é que eu estou a falar. Eu conheço o Brasil melhor do que nunca. E respeito-vos muito, sobretudo vocês que têm que vir para aqui, estar aqui, ouvir. E uma outra vez, se calhar, até fui deselegante com vocês, com vocês que vêm para aqui. Mas sobre estes que estão aqui, diretamente trabalham comigo aqui em São Paulo, no Rio, nunca tive problema absolutamente nenhum com vocês. Só fico às vezes chateado com narrativas que se criam, que são orquestradas e pensadas, e vocês entendem o que eu estou a dizer, e faz parte do mundo do futebol, e faz parte das redes sociais, as questões políticas e tudo mais. Essa não é a minha função, mas um treinador tem que estar informado, porque a minha função é treinar só. Essa é a minha função. E como disse a tua colega, ou aqui ou na China, eu vou continuar a treinar, porque é assim que funciona. Gosto muito de estar no Palmeiras, porque eu cresci com jovens, eu cresci a apostar em jovens. Mas foi assim no Sporting, foi assim no Braga, foi assim no PAOK e é assim hoje no Palmeiras. Gosto muito de estar no Palmeiras, gosto muito porque já disse que sou um treinador, disse logo na primeira entrevista, de relações e de projetos, e gosto muito de estar onde querem que eu esteja. E vocês viram, mais do que uma vez, a força que a Leila fez para que eu continuasse no projeto dela, e portanto será sempre um gosto continuar aqui. E todos nós sabemos, aqui no futebol brasileiro as coisas são duras, ou ganhas, ou quando não ganhas, né, fazem de ti um fraco, né, porque o Guardiola, porque não ganhou o ano passado, é fraco. Será que eu não ganhei este ano? Será que eu sou assim fraco? O que eu tenho a dizer é que essa é uma avaliação que tem que ser a direção a fazer. Agradeço os teus elogios, agradeço a tua consideração e admiração. Tenho pena que o futebol nordestino tenham descido as duas equipas, e corrigem-me se eu estiver enganado. Infelizmente o tempo aqui no Brasil, em função daquilo que são a intensidade do futebol brasileiro, muita gente pergunta se eu já em 5 anos conheci o Brasil. Eu não conheço o Brasil, mas prometo-vos, aos cearenses, prometo, o dia que eu for embora, voltarei para aqui, porque aqui é calor, tem água boa, toda a gente fala muito bem daqui, mas para as pessoas terem ideia, eu poucas vezes me mergulhei poucas, contam-se por os dedos de uma mão, que eu mergulhei mesmo em tempo de férias no mar, porque quando eu tenho férias tenho tempo que dar aos meus pais e à minha família que está em Portugal, que merecem tudo de mim, porque eu, para dedicar tempo ao Palmeiras, e felizmente trouxe a minha família para aqui, porque tenho uma presidente e ela adaptaram-se muito bem aqui, gostam de estar aqui, mas a vida de um treinador é sempre isto, é chaves do carro na mão, mala ao lado e preparado para quando me tocar a mim, não é, ter que ir embora. Portanto, obrigado pela tua pergunta, façam agora o vosso melhor para o ano o Fortaleza e o Ceará consigam voltar novamente à Série A de futebol brasileiro, e é sempre um gosto de vir aqui. É gente é minha gente, é gente humilde, é gente de trabalho, é gente que tem que sofrer muito para conseguir alcançar alguma coisa na vida, e eu me revejo nessas pessoas que são resilientes, são humildes e que, independentemente daquilo que falam, sabem aquilo que querem e dão o melhor de si para conseguir algo mais num espaço que é muito difícil. Vocês sabem melhor que eu, até porque uma das instituições que eu patrocino é daqui do Nordeste. Portanto, tudo bom para vocês, bom descanso, não me liguem, não vou postar nada, vou desligar a ficha e para o ano cá estamos outra vez para mais uma volta. Está bem? Obrigado eu.